Olá, sexto ano. No vídeo de hoje vamos fazer a correção da última atividade que a tia Kelly passou, ok? Então, vamos logo para a nossa correção, tá bom? Primeira questão fala o seguinte. Marque os pontos A, B e C, certo? Ele vai dar esse espaço para poder marcar os pontos. Então, a primeira coisa que a gente fez é montar, ó. Nós temos aqui A, é 3 e 6. Então, a gente vai aqui no 3 do X com o 6. A gente vê aqui, ó, 3 e 6. Então, tá aqui um pontinho A. Ponto B, 7 e 6. Então, a gente vem aqui no 7 e procura o 6, ó. Então, a gente vai fazer a junção, ó, 7 com 6, pontinho B. E no ponto C, nós temos 7 e 2. Então, a gente vem aqui no 7 do X e procura o 2, ó. Tá aqui o pontinho C. Marcamos os 3 pontos. Agora, a alternativa A fala o seguinte. Sabendo que esses 3 pontos devem se conectar a um quarto ponto para formar um quadrado, qual seria a coordenada do ponto que está faltando? Ou seja, esses 4 pontos aqui, ó, eles vão se conectar, ó. Vão se conectar. Então, tá faltando o quê? O quarto ponto, que é justamente para formar o quadrado. Então, onde seria esse quarto ponto? Então, como a gente juntou, é como se a gente encontrasse a resposta. Ele tem que estar bem aqui. Então, a gente vai ver a coordenada, ó. 3 e quem? E 2. O pontinho aqui, ó, ficar bem aqui. Para juntar e formar o quadrado. Então, quem vai ser a coordenada? 3, 2. Então, o ponto D, já que a gente tem A, B e C, a gente diz que o ponto D, que é o que está faltando, a coordenada dele vai ser o 3 e o 2. Primeiro o 3 e depois o 2. Lembrando que as retas, os numerozinhos que estão na reta X e aqui na retinha Y, reta X vem primeiro e a Y vem depois. Por isso que o 3 vem na frente e o 2 ele vem como o segundo número, ok? Então, alternativa A, o ponto D seria 3 e 2. Vamos para a próxima. Alternativa B fala o seguinte. Como podemos saber se a medida do lado do quadrado... Como podemos saber a medida do lado do quadrado formado? Quanto vale essa medida? Então, a gente sabe através da medida entre os dois vértices. Nós temos aqui, ó, os dois vértices, né? Então, eu vou saber através da medida deles dois, ó, porque o quadrado não tem os 4 lados iguais. Então, através da medida entre os dois vértices. E a segunda pergunta, quanto vale essa medida? Então, a gente vai contar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, vamos contar do A até o B. Nós temos 1, 2, 3, 4. Vamos contar agora do B até o C. Ok? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a medida vai valer o quê? 4 unidades. Então, a gente sabe através de entre os pontos, os vértices, e esse quadrado, o lado dele vale 4 unidades. Segunda questão. Escreva um para triângulos acutângulos. O que são os triângulos acutângulos? Ângulos menores que 90 graus. Para triângulos retângulos, ângulos iguais a 90 graus. E para triângulos obtusângulos, tem que ter um ângulo maior que 90 graus. Então, essa é a condição para a gente poder identificar. Acutângulos menores que 90, retângulo igual a 90 e obtusângulo pelo menos um maior que 90 graus. Aí a gente analisa aqui, ó, primeiro triângulo. Eu tenho 60, 50 e 70. Tanto os 3 valores, 60, 50 e 70, não é menor que 90 graus? Então, ele vai ser o quê? Um triângulo acutângulo. Então, o númerozinho 1 aqui, ó. Ele é acutângulo, 1.
No segundo, eu tenho um ângulo igual a 90 graus. Então, esse triângulo vai ser o quê? Um triângulo retângulo. Qual o númerozinho que eu vou colocar? 2. 2 para triângulo retângulo. No terceiro, eu tenho 60, 60 e 60. Todos os três são menores que 90. Então, vai ser um triângulo acutângulo. Então, coloco o númerozinho 1 aqui. E o último, eu tenho um ângulo de 150 graus, ou seja, maior que 90 e menor que 180. Então, vai ser um triângulo obtusângulo. Então, a questão pede para colocar um 3 quando o triângulo for obtusângulo. Qual é a sequência que fica? 1, 2, 1, 3. Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Fala o seguinte. A respeito das figuras planas, enumere as alternativas de acordo com a legenda. Então, aqui ele fala. Na legenda A, eu tenho um ou mais ângulos medindo 90 graus. Na B, tem apenas 2 lados paralelos. E na C, tem todos os lados iguais. Então, a gente vai analisar aqui o primeiro. Ó. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero quer dizer que é um triângulo que tem 3 lados iguais. Ou seja, todos eles são iguais. Então, eu vou colocar A, B ou C. Vou colocar o C aqui, ó. Porque no C a condição tem todos os lados iguais. Então, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, C. Alternativa B, trapézio. O trapézio tem todos os lados iguais? Não. Tem apenas 2 lados paralelos? Sim. Então, uma das condições principais do trapézio são esses 2 lados paralelos. Então, aqui no trapézio eu coloco a letra B. Losango. O losango a gente sabe que ele tem todos os lados iguais. Os 4 lados dele são iguais. Então, eu vou colocar a letrinha C. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem pelo menos o quê? Um ângulo medindo 90 graus. Então, aqui, A. Triângulo retângulo porque ele tem um ângulo medindo 90 graus. E aqui, retângulo. O retângulo, vocês lembram do retângulo aqui, ó? Ele tem 4 ângulos de 90. Retângulo tem 4 ângulos de 90, então tem um ou mais. O triângulo tem mais de um, ele tem 4. Então aqui o retângulo também vai ser a alternativa A. Então a nossa sequência fica CB, C, A e A. Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Fala o seguinte. O diâmetro da circunferência baixa mede 8 centímetros. Gente, o diâmetro é todo, certo? É todo o segmento, vale 8. Então, se de O até M é a metade, aqui vai valer quanto? 4. Que a metade de 8 é 4. Então, aqui fica 4. Já sei que de O até N é 4, porque o diâmetro não é todo o segmento. Então, ali está mostrando só o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, se todo vale 8, que é o diâmetro, o raio não é a metade de 8, 4. Então, isso daqui vale 4. E o segmento OM mede 14. Ou seja, do O até o M, isso tudo aqui, ó, vale 14. Do O até o N vale 4 e do O até o M vale 14. Qual é a medida do segmento MN? Então, simples. Eu vou pegar 14 menos 4. 14 menos 4, 10. Então, o segmento vale 10 centímetros. De M até N vale 10. É tanto que a gente observar, ó, se de M até N vale 10, com mais 4, 14. Fecha o segmento. Então, resposta de MN vale 10 centímetros. Ok? Quinta questão. Observe a figura. Então, nós temos aqui essa figura que o livro traz, certo? Temos
duas figuras semelhantes, só que uma está ampliada, ok? Aí ele fala o seguinte: quantos lados tem a figura original e a figura ampliada? Então, se a gente analisar, as duas vão ter o quê? 8 lados. Vão ter o mesmo lado, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternativa A, ambas, ou seja, as duas têm 8 lados. Aí aqui na B ele fala, relembrando os polígonos, qual é o nome dessa figura? Se essa figura tem 8 lados, a gente classifica ela como um octógono. Então o nome dela é octógono porque tem 8 lados. Ela é uma figura regular, com todos os lados de mesma medida? Então, a gente observando aqui, a gente percebe que ela não é regular, porque as medidas dela são diferentes, ó. Aqui eu tenho uma medida, aqui eu tenho outra, aqui eu já tenho outra medida, certo? Não são todas iguais, certo? Então, ela não é uma figura regular. Não é regular, pois os lados têm medidas diferentes. E nessa próxima questão ele pede, identifique as figuras geométricas planas a seguir. Então, primeira figura aqui, gente, será o quê? Um triângulo. Segunda, é um losango. Terceira, que figura é essa? Um quadrado. Essa figura aqui é o quê? Um círculo. Triângulo. Essa figura aqui é o que? Um quadrado. E essa última figura também é um losango. Então, as figuras triângulo, losango, quadrado, círculo, triângulo, quadrado e losango. Vamos lá. Próxima questão. Segunda questão, ele pede para a gente, ele dá esse plano e pede para a gente seguir essas coordenadas, esses comandos que ele está passando para a gente. E no final ele quer saber qual é a imagem que a gente vai obter seguindo esses pontos, certo? Se é um barco, uma casa, uma estrela ou uma flor. Então ele fala, do ponto 6, 10, então a gente vai analisar aqui, ó, 6 até o 10, ó. Temos aqui do 6 até o 10. Do ponto 6 até o 10, vai até o ponto 6, 4. Então, a gente vê aqui, ó, 6 e o 4. Aí ele fala, do 6, 4, vai até o ponto 10, 4. Ou seja, eu vou aqui, ó, 10 e vou analisar aqui, ó, 4. Vamos lá. Pronto, do 6, 10 até o 6, 4. E agora eu vou ligar o terceiro ponto. Depois disso, ele fala o quê? Ó? Do 10, 4, ou seja, que é esse último ponto aqui, vai até o ponto 9, 2. Então, a gente analisa aqui do 8, pula para o 10. Então, o 9 ele vai estar bem aqui, ó. 9. E o 2 está bem aqui. 9, 2. Então, a gente liga, ó. 9, 2. Do ponto 9, 2 vai até o 3, 2. Então, a gente vê aqui, ó. Entre o 2 e o 4 vai estar o 3, que está bem aqui, e o 2 bem aqui, ó. A gente liga. Fui do ponto 3, 2, agora ele pede pra gente do 3 até o 2 e do ponto 2 até o ponto 4. Do ponto 2
certo? Que está bem aqui, ó, o 2 até o 4. Então, a gente liga aqui. Do 2 até o 4. Do ponto 2, 4, vai até o ponto 3, 4. Então, 3, 4 fica bem aqui, ó. Liguei. E do 3, 4 e até o ponto 6, 10, que é aquele inicial, ó. Então, daqui até aqui, deixa eu ver, ó. Terminamos o comando. Analisando os ligamentos dos pontos, a gente conclui o quê? A imagem obtida é um barco. Alternativa A. Ok? Próxima questão. Próxima questão. Próxima e última, né? Na verdade. Ele pede para a gente observar a imagem e pedir as coordenadas da casa. Então, gente, a casa está bem aqui, ó. Então, a gente começa sempre com a reta X. Começa pela X e depois pela reta Y. Então, a casa, ela está no 8 e no 6. Ó. Então, o ponto dela, as coordenadas dela é 8 e 6. Da árvore, 2 e 2, ó. E do circo, começa no quê? Do 9. Vou colocar aqui do 9. 6, círculo 9 e 1. Então, essas são as coordenadas da casa, da árvore e do circo, tá bom? Então, a nossa correção terminou aqui. Foi um prazer corrigir essa atividade com vocês. E eu espero que vocês tenham entendido, ok? Então, na próxima semana a gente dá continuidade às nossas atividades e tenha uma ótima semana de estudo.